pessoal, tudo bem? Meu nome é Kézia, eu sou enfermeira, atualmente também residente em Estratégia de Saúde da Família pela Escola Nacional de Saúde Pública, e hoje eu vim fazer um bate-papo bem rápido com vocês, a convite da equipe Bluebots, sobre o coronavírus, mais especificamente sobre algumas estratégias de enfrentamento do coronavírus, do Covid-19, em populações mais vulneráveis, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o coronavírus. Toda minha fala ela vem baseada de manuais do Ministério da Saúde e também de notícias mais recentes, porque a todo momento muda alguma coisa, a todo momento se descobrem coisas novas e protocolos são alterados e as coisas vão se atualizando à medida do tempo. Tirei do Ministério da Saúde, mais especificamente do UNASUS também, e de alguns cursos de capacitação que o Ministério tem feito com os profissionais de saúde. Bom, existem diferentes subtipos de coronavírus, né? O primeiro subtipo que atingiu o ser humano foi o SARS, a gente chama de SARS-CoV, né? Que é uma síndrome respiratória aguda grave. Ela foi descoberta em 2003 na China, que ela causa efeitos graves, atingindo principalmente crianças. Depois, posteriormente, no ano de 2012, na Arábia Saudita, foi descoberto o MERS também, que foi nomeado de Síndrome Respiratória do Oriente Médio, né, e que atinge também populações mais vulneráveis, né? Esse novo Covid-19, ele foi descoberto agora no ano de 2019 na China, né, num condado muito pequenininho da China, que sabe-se que a transmissão dele se deu em um mercado de peixes, que a transmissão foi de animal para pessoa. Visto que esse ciclo de transmissão ele ainda não está bem esclarecido, né? A gente ainda não tem uma resposta muito certa de como se deu essa transmissão, mas a partir daí foi transmitindo pessoa a pessoa até virar essa pandemia que a gente está vivendo atualmente. O que acontece? Quando chegou o coronavírus, quando o coronavírus surgiu, ele surge dando alguns sintomas respiratórios de leve a moderado, né? Desde sintomas respiratórios até febre, dificuldade respiratória, em alguns casos pneumonia, insuficiência renal, e também, em alguns casos, evoluindo até ao óbito. Atualmente no país, no Brasil, trazendo uma situação epidemiológica do país atual, até ontem, tem os dados atualizados, que eu tenho minha colinha aqui que eu peguei, até ontem, tô gravando esse vídeo dia 6, né? 6 de abril, até ontem, no dia 5 de abril de 2020, às 17 horas e 6 minutos, nós tivemos 11.130 casos confirmados e 486 óbitos. Né? Só para trazer uns dados mais atuais para vocês, e também aparece isso no UNASUS, se vocês quiserem consultar, é bem legal o material. Tem orientações gerais para a população. Então, eu vim falar, agora eu vou falar mais especificamente do meu tema, né? Sobre as formas de prevenção, como a gente prevenir, como a gente utilizar de estratégias para essa população mais vulnerável, no caso, e como que a gente maneja, como a gente faz esse manejo com essa população. O nosso país, o nosso presidente tem adotado as estratégias de contenção, né, de população, ou seja, medidas de isolamento social, o que já é previsto em alguns locais, que realmente funciona, mas acaba que ainda é um experimento social, ainda acaba que a gente não tem uma comprovação muito certa, mas em alguns países é comprovado que realmente está dando certo, que a gente está conseguindo frear um pouco mais em alguns países, em alguns locais, essa progressão do vírus, né? Então, quais são as medidas protetivas, né? Quais são as medidas de prevenção? A gente utiliza, agora nesse momento, para as pessoas que não estão infectadas, os métodos preventivos, que no caso são lavar as mãos com frequência, ao tossir, espirrar, utilizar a parte do antebraço para espirrar, né? A gente pede para colocar a parte do antebraço, porque aí a gente não tem o contato com as mãos ao espirrar, né? Aqui.
e porque a nossa mão a gente coloca em qualquer lugar, né? Então a gente pede para utilizar o antebraço ao tossir ou espirrar, porque aqui é um local mais isolado, que a gente não utiliza tanto. Se tiver doente, para evitar o contato máximo com outras pessoas, né? Se você sentir algum sintoma respiratório, evitar o contato com outras pessoas, você fazer o seu auto-isolamento. Evitar levar as mãos sujas, as mãos ao todo. Onde a gente toca, normalmente, a gente já tem contato com alguma coisa. Então, evitar levar as mãos aos olhos, ao nariz e à boca. E como a gente trabalha essa questão de higienização das mãos e também essa questão de levar a mão no olho, no nariz, na boca, com o nosso público, né? Nosso público-alvo. Bom, a gente pensa em algumas estratégias de higiene das mãos de modo lúdico, né? Ensinar essas estratégias de uma maneira mais lúdica para a nossa população, que primeiro tem alguns experimentos também na internet que são bem legais, né? O do caso da água, que a gente coloca uma bacinha, um prato com água, coloca pimenta do reino e pede para a criança tocar. Para criança ou adolescente adulto tocar naquela água sem o sabão, depois coloca o sabão na mão e pede para ela tocar de novo. Então a gente fala que aquela pimenta vão ser os vírus, e na hora que a gente coloca sem o sabão, ele cola no dedo. Quando coloca com o sabão, ele afasta. Então isso é bem legal a princípio. E também inserir a higienização das mãos na rotina dessa população. Colocar isso no dia a dia. Por exemplo, antes de almoçar, você tem que lavar as mãos. Depois que você já inserir isso na rotina. Depois que você sai do banheiro, você tem que lavar as mãos. Entendeu? Porque como é uma população que gosta de rotina, como são pessoas que são acostumadas que a quebra de rotina é muito difícil para elas, né? Para alguns graus é muito mais complicado do que para outros graus, a gente fala sobre a criação da rotina. Explicar o porquê está acontecendo, explicar ao certo como isso está acontecendo no país, o que vem ocorrendo, que é uma gripe mais forte, que pode levar à internação. E eu vou explicar um pouquinho, né, sobre a questão da higiene das mãos agora. Eu vou focar bem nessa parte, porque eu acho que isso é uma dúvida de muita gente. Tem gente que faz a higienização das mãos e, apesar de ser a higienização correta, a gente tem algumas dúvidas ainda, né? Fala-se muito da questão do álcool em gel, mas o álcool, ele não é um instrumento principal aí para a questão do vírus, né? A gente tem uma coisa muito fácil de fazer e muito simples, assim, muito fácil, simples e rápida, que é a higienização das mãos com água e sabão. No momento que você está em casa, você não precisa fazer a utilização do álcool em gel. Você pode utilizar a água e o sabão, que vai ter o mesmo resultado. E é até um pouco melhor você usar a água e o sabão, porque você tira mais as sujidades, né? O álcool em gel, a gente faz o uso quando a gente está em ambientes externos. E é importante salientar aqui também sobre a questão de que, se você lava a mão, não precisa utilizar álcool em gel logo em seguida. Se você lavar as mãos, ou você lava as mãos, ou você coloca o álcool em gel. Não precisa colocar os dois ao mesmo tempo, porque isso é até prejudicial, porque acaba que você resseca a mão e começam a fazer microfissuras, né, na palma das mãos, e isso pode propagar, facilitar ainda mais a entrada de bactérias e vírus e outras coisas. Então eu vou ensinar aqui bem rápido como se faz a higienização das mãos. Eu tenho aqui um álcool em gel, vou tampar a marca. Eu tenho um álcool em gel bem grande, de 750 ml. Ele é próprio para a higiene das mãos, e isso também é importante falar sobre a questão da higienização das mãos e do tipo de álcool, dos subtipos de álcool, né? Porque eu vejo muita gente utilizando álcool que limpa a superfície, mesmo sendo álcool a 70 graus, utilizando o álcool que limpa a superfície para fazer a higienização das mãos. É importante falar que aquele álcool, ele pode causar ressecamento das mãos também, então a gente tem que ficar muito atento quanto a isso. Pode causar também irritação na pele, né? Vamos lá, vamos ao ponto agora aqui. Eu tenho meu álcool aqui, eu vou colocar ele na mão, né? Um pouquinho de álcool aqui na mão. Eu vou esfregar a palma na palma da mão. Ó, desse jeito aqui, e entrelaçando os dedos também.
Depois que eu faço isso, eu venho pro dorso da mão, pro outro dorso da outra mão, entre os dedos, aqui, ponta dos dedos, aqui, dedão, o outro dedão, a pontinha do dedo, a outra pontinha do dedo e o punho. E assim minha mão tá totalmente higienizada. Como a gente pode fazer essa experiência também com a nossa população? A gente pode colocar uma luva, arrumar uma luva, né, para proteção das mãos, pegar uma tinta mesmo, colocar a tinta e ir fazendo todos esses movimentos no YouTube. Se vocês procurarem técnica de higienização das mãos, tem as técnicas do Ministério da Saúde também. E colocar a luva, colocar a tinta e fazer o passo a passo da higienização das mãos. Que assim, ele mostra como essa técnica atinge todas as áreas da mão. Então isso é bem legal também. Para se usar de técnica, né? Então é isso, pessoal. Só reforçar da questão do isolamento social. Se você tiver sintomas gripais, mesmo que sejam leves, é importante que você fique em casa. Evitem aglomerações. Se você não estiver conseguindo manter o distanciamento social, se você não estiver conseguindo manter o seu isolamento por conta do trabalho, né? Porque a gente conhece muitos trabalhadores autônomos que não conseguem manter o isolamento. É importante que ao chegar em casa você retire sua vestimenta, não entre em casa de sapato, vá logo lavar as mãos, de preferência vá logo tomar banho, né? E coloca a roupa que você usou na rua para lavar. E reforçar a questão do isolamento social é bem importante. Não ficar recebendo visitas em casa, né? Tentar manter esse distanciamento agora, pelo menos nesse momento, né? A gente tem a questão da curva do vírus, né? Que em algum momento vai ter o pico e a gente espera que nesse momento o máximo de pessoas estejam em casa. Continuem acompanhando aí o canal, que vão sair vídeos bem legais. E é isso. Muito obrigada pelo convite, equipe Bluebots. Até a próxima. Tchau, tchau.